Torcedor e torcedora flamenguista de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Coração Flamenguista, o canal do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no jogo de ontem entre Flamengo e Cuiabá. Vamos falar do que o Renato Gaúcho falou na entrevista. Vamos falar também sobre a opinião dos especialistas sobre os erros de arbitragem que prejudicaram o Flamengo. Vamos falar sobre todos os analistas, sobre o que disseram os analistas do mundo esportivo sobre tais ocorrências e o que pensam quem acha que o Flamengo foi prejudicado, beleza? Então, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, para que se inscreva no canal. Dê aquela força aí pra gente. Nós estamos precisando que você se inscreva aí, para que nós possamos nos manter no ar. Para que a gente possa estar vindo aqui discutir com você, você torcedor, você que ama o Flamengo assim como eu, para que nós possamos aqui criar um elo de ligação aí, para estarmos conversando, trocando ideia aí sobre tudo que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, no mais querido, o nosso Mengão. Então, eu peço para você que então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante, é importante demais, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho aqui, mas eu preciso de você, beleza? Então, falado isso, tudo certo, então vamos lá falar aí o que vem acontecendo e, digamos assim, no mundo aí esportivo aí, tudo que falaram os especialistas em arbitragem, tudo. Você vai ver nas imagens que o Flamengo foi muito prejudicado ontem. Por quê? Eu digo assim, houve aí alguns comentários que disseram que o Flamengo, o Galo Mineiro também foi prejudicado. Não, o Galo Mineiro houve a possibilidade de um pênalti que não foi marcado em favor do Galo Mineiro. Vamos dizer que esse pênalti tenha sido marcado. Vai lá o jogador do Atlético e faz o gol. Então o Atlético teria empatado, certo? Então, ao invés de perder 3 pontos, o Atlético Mineiro teria perdido 2 pontos. O Flamengo, por ser prejudicado, o Flamengo ganhou apenas 1 ponto, e sendo que ele poderia ter ganhado mais 2 pontos. Então a diferença já está aí no número de pontos. Então, na minha opinião, o Flamengo foi muito mais prejudicado. Muito mais prejudicado. Além do que, o Flamengo foi prejudicado porque o gol ocorreu. Sendo que no gol, na possibilidade de pênalti do Atlético, se tivesse sido marcado, não se sabia se o Atlético ia marcar o gol ou não. Mas no caso do Flamengo, o Flamengo marcou o gol. Houve a legalidade do gol, que foi anulado. Outra coisa, o pênalti não marcado também no Vitinho. Seria a possibilidade de mais um gol. Então errou uma vez na anulação do gol. Tudo bem. Errou, tá, beleza. Mas depois errar de novo, daí não dá, né? Então, o que deixou todo torcedor, assim como eu, revoltado com essa situação, porque o Flamengo poderia ter ficado apenas a 8 pontos do Atlético Mineiro, com a derrota do Atlético Mineiro, e por conta disso agora ficou a 10 pontos do Atlético Mineiro. O que está acontecendo? Na minha opinião, o que ocorre é que a arbitragem brasileira precisa ser investigada, porque não é possível que com o VAR ainda possa ocorrer falhas desse tamanho. Isso que ocorreu ontem, por exemplo, já ocorreu em outras épocas, não só com o Flamengo, mas com outros times também. Erros praticamente, digamos assim, inexplicável. Agora, com a presença do VAR, mais inexplicável ainda, porque antigamente, quando não tinha o VAR, porque o que eu falo? Eu já falava isso há 20 anos atrás. Como que pode um clube investir milhões num campeonato aí, investir milhões para participar de um campeonato, ficar na disputa e de repente um gol
mal anulado, um erro do árbitro, um erro do juiz, tirar o título de um clube, tirar o campeonato, ou desclassificar, ou prejudicar um jogador, por exemplo, um erro do árbitro, que nem o Bruno Henrique, que recentemente foi prejudicado, levou um cartão amarelo, foi punido, porque desse ali já era o terceiro cartão amarelo dele na competição, foi punido, ficou um jogo fora, porque levou o terceiro cartão amarelo, e o cartão amarelo nem era para ele, nem era ele que tinha feito a infração, era outro jogador, se não me foge da memória, foi o João Gomes que havia feito a infração, ou o Gerson, uma coisa assim, mas foi esse ano ainda, recentemente. Então o que acontece? Um clube investe milhões e por um erro ridículo de um árbitro coloca-se tudo a perder. 20 anos atrás eu já falava que com a presença da televisão, um lance, um gol mal anulado, ou um pênalti mal dado, ou uma coisa assim, nesse sentido, que prejudicasse demais o clube, deveria ser analisado posteriormente com as imagens de televisão, que na época tinha televisão, não tinha o VAR. Então, o que era a minha discussão? Que essas imagens poderiam ajudar a definir. Por exemplo, o time iria empatar de 1-1, mas fez um gol irregular, que por um erro do árbitro, então ele perdeu o jogo. Então depois poderia ser decidido que se aquele gol não valesse, tivesse um erro naquele gol, ele perderia o jogo e perderia os pontos. Ou ao contrário, se ele tivesse feito o gol, ter sido anulado irregularmente e o gol ter sido legal, ele, digamos, ou venceria o jogo ou empataria o jogo e não perderia os pontos. Tipo, seria uma coisa assim muito justa. Só que com a vinda do VAR, com a presença do VAR, eu, particularmente, achava que isso seria resolvido. Infelizmente, não foi resolvido. Por quê? Porque continua a interpretação errada do árbitro de campo. Continua valendo a interpretação errada do árbitro de campo. Então, o árbitro viu as imagens? Viu. O árbitro... Mas quem decide é ele. Então, se ele tomou uma decisão errada, vai prejudicar o time do mesmo jeito. Com a presença do VAR, pouco adiantou, então. Mas, enfim, como o tempo passa muito rápido, eu não posso aqui ficar expondo tudo o que eu penso a respeito disso. Eu vou resumir. Teve um jogo na Liga das Nações, final da Liga das Nações, envolvendo entre França e Espanha, aonde o Mbappé teve uma situação muito semelhante, mas a do Mbappé ainda era mais complicada, era mais impedido do que o caso que ocorreu ontem com o Mateuzinho. O que aconteceu? O Mbappé estava em posição irregular, porém a bola esbarrou, nem foi interceptada, ela esbarrou no zagueiro da Espanha e o Mbappé foi lá e fez o gol. O que acontece? O gol foi válido e o gol legal, porque a jogada nasceu quando esbarrou no jogador adversário, no zagueiro. Ontem, no caso, o juiz foi ridículo na decisão que tomou pelo seguinte, porque além do Mateuzinho não tocar na bola, não ter interceptado a bola, não ter tido participação na jogada, ou mesmo que houvesse, o zagueiro que trouxe a bola pro jogo de volta. A bola ia para a linha de fundo. O Mateuzinho não ia pegar a bola. Se vocês observarem na imagem que vocês estão vendo aí, se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que o Mateuzinho não ia conseguir pegar a bola. Então, quem pegou a bola, que ia para a linha de fundo e trouxe para o jogo, foi o zagueiro do Cuiabá. Como que o Mateuzinho teve participação influente na marcação desse gol? Então, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, inclusive de uma pessoa assim extremamente conhecedor do assunto, disse que o gol foi legal, que é o Arnaldo César Coelho. Quem não ouviu falar do árbitro
ex-árbitro, árbitro da FIFA, que apitou final de Copa do Mundo e tudo, Arnaldo César Coelho. Se não me falha a memória, apitou 2 finais de Copa do Mundo. Ele disse que o gol foi legal. No seu Twitter ele afirmou, com todas as palavras, que o gol do Flamengo foi legal. Então, tá, foi legal, beleza. Mas foi anulado. E agora o Flamengo perdeu 2 pontos e vai ficar tudo por isso mesmo. E se o Flamengo perde o campeonato por conta desses 2 pontos? Alguém vai pagar a diferença pro Flamengo? Por causa do erro do árbitro? Isso não está certo, né? Não está certo. O que você acha? Isso está certo? Deixe nos comentários aí. Deixe nos comentários. E nós vamos aqui falar de outro assunto que esse aí já me cansou. É muita revolta, é muita indignação, é muita vontade de pegar e, olha, partir para a ignorância quando acontece coisas desse tipo. Não tem condições. Mas enfim, como nós estamos aqui, que somos apreciadores do esporte e tal, torcedores do Flamengo, e mesmo que fosse com outro time, eu sou sincero a dizer, cara, se fosse contra o Flamengo, ainda assim, claro que eu ia ficar feliz, óbvio, mas ainda assim eu ia entender que o gol era legal. Por quê? Na minha opinião e a opinião de especialistas no assunto, eu não sou especialista, mas na opinião de especialistas, muitos, não é nenhum nem outro, é todos, é unânime praticamente, dizem que o gol foi legal. E o pênalti não marcado no Vitinho, também houve a penalidade porque o jogador foi tocado de maneira, mesmo que acidental. Falta acidental também existe, mas é falta. Se foi falta dentro da área, é pênalti. Não tem o que discutir. Mas o senhor árbitro lá, o senhor Rafael, não sei das quantas, já não me interessa nem saber o nome também, errou e prejudicou demais o nosso Mengão. Como eu falei, vamos falar de outros assuntos. O Renato Gaúcho, eu acho que o Renato Gaúcho ontem quis dar uma meio de louco, eu acho até, porque, meu Deus, não tem explicação. Apesar de já ter acontecido com outros técnicos também fizeram a mesma coisa, mas o Renato ontem tirou o Gabigol e colocou depois, né? O Gabigol é atacante, certo? O cara que entende da área, sabe como marcar um gol. Tirou o Gabigol e colocou o Gustavo Henrique como atacante. Olha, eu nunca vi, é a primeira vez, eu estive pesquisando sobre o assunto e verifiquei que outros técnicos, o próprio Guardiola já fez uma vez isso no Barcelona. E o Cuca também, segundo informações que tive aí, também já fez isso no Atlético. Mas eu assistindo o jogo, vi, foi a primeira vez. Tirar o atacante para colocar um zagueiro de atacante, isso é demais, né? Só porque o cara tem altura. E daí, você recebe uma bola nos pés daí, não sabe fazer o gol, e daí, como acontece, né? Aí não tem, né, Renato? Aí você viajou literalmente. Na minha opinião, o que vocês acham? O Renato acertou em fazer essa substituição ou errou? Tiraram o Gabigol, que é especialista em fazer gol, para colocar o Gustavo Henrique no ataque. Minha opinião, errou feio. Me desculpe, Renato, mas você errou feio. Pelo amor de Deus, não faça isso nunca mais, pelo amor de Deus, minha opinião. Beleza? Então, mas enfim, vamos aí falar de um outro assunto aí que também está aí nas redes sociais, nas discussões aí. O Flamengo investiu aí milhões, por exemplo, na contratação de jogadores com altos salários e tal. E o Flamengo está com a previsão aí de receita de próximo a 1 bilhão aí. Só que é o seguinte, o Flamengo tá tudo certo, tá tudo bonito, tudo, mas ele está contando nesse orçamento
que, por exemplo, assim, existe a possibilidade de ganhar os 3 títulos. Só que o título do Brasileirão tá ficando cada vez mais difícil, claro, né? Do jeito que aconteceu as coisas nos últimos jogos aí e tal, tá ficando cada vez mais difícil porque tá diminuindo o número de jogos, de possibilidades da conquista de pontos e a quantidade de pontos entre Flamengo e o líder, que é o Atlético Mineiro, não diminui, então tá difícil. O jogo da Libertadores, que o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras, vai ser em Montevidéu no dia 27 de novembro e não tem nada certo, né? Como que vai garantir uma coisa, dizer que é possível ser campeão, né? Os 2 times têm 50% de chance de ser campeão, digamos assim. Não existe favoritismo entre 2 clássicos do nível do Flamengo e Palmeiras, não existe. Não existe favoritismo entre clássicos de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo já ganhou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Favoritismo não existe entre 2 grandes clubes, não existe. Não existe também garantias de que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, porque tem o Atlético Paranaense para passar ainda, que eu acho que vai ser o osso duro de roer, e também aí depois com quem ficar na final entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu acredito que entre Atlético Mineiro e Fortaleza, o favorito é o Atlético Mineiro. Então, existe, na minha opinião, uma grande possibilidade do Flamengo ter que enfrentar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil também. Imagine, se passar pelo Atlético Paranaense, vai pegar possivelmente o Atlético Mineiro, na minha opinião, que é muito difícil de ganhar do Atlético Mineiro. Pode ganhar? Pode, normal, tranquilo, assim como o Atlético pode ganhar, mas pode ganhar. Mas é difícil. E também vai estar encarando aí na competição aí pela conquista de pontos e tal, com o próprio Atlético Mineiro, que já está muito bem no campeonato. Então, diante de todas essas circunstâncias, está muito difícil do Flamengo conquistar esses títulos. O título contra o Palmeiras da Libertadores já vai ser difícil demais. Pode até conseguir, mas vai ser demais. Vai ser com muito suor, muito correria, muito esforço. Porque o Palmeiras tem um time bem organizado, não adianta negar. Achar que é tirar doce de criança, não é. É difícil. E eu imagino que o Flamengo vai sofrer aí para conseguir tudo o que quer. Mas somos flamenguistas, temos que acreditar, vamos acreditar até o fim, vamos torcer, vamos acreditar, vamos pedir para que todos se empenhem, os jogadores, a comissão técnica, todos, para que a gente conquiste esses 3 títulos desse ano. E depois daí já vem no segundo plano o Mundial, se o Flamengo for campeão da Libertadores. Então, quem sabe aí 4 títulos esse ano ainda, né? Vamos torcer para isso, somos de coração e eu acredito que você aí do outro lado também está torcendo. Então, já que você está torcendo para o Flamengo, eu acredito que você está torcendo para que a gente também cresça aqui no canal, porque defende o Flamengo com unhas e dentes, não temos medo, damos a cara para bater, fazemos o que for preciso para defender o Flamengão, o nosso Mengão. Então, eu peço para você, inscreva-se no canal para me ajudar. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Me ajude, se inscreva. Não deixe de... Tá passando pelo vídeo, não deixe de se inscrever. Me ajude aí, se inscreva e ative o sininho e deixe seu like. E nos comentários aí você coloca a sua opinião, beleza? Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês, torcedores do Flamengo. E o que tínhamos para hoje é isso. E eu espero você no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, um forte abraço aí. Tamo junto para o que der e vier.